Amém, pastor. Glória a Deus. Muito bem, povo brasileiro, internauta, amigo, ouvintes, parte jovem, a galerinha, né? Galerinha adolescente, mocinhas, rapazes, né? Lindas meninas e jovens. Eu quero falar com vocês, porque nós estamos falando de filhos. Filhos de Isaías, como no outro final de semana, os filhos de Oséias. Já falamos de um dos meninos de Isaías, Shear Azul. Um restante voltará. Não é voltar do cativeiro, é voltar a Deus. Isso é necessário. Isso é uma conversão. O outro menino dele diz assim, no capítulo 8 agora. Nós lemos no capítulo 7, no primeiro vídeo, do primeiro filho dele, Shear e Azub, e agora o outro menino. Disse-me também o Senhor, toma um grande volume e escreve nele em estilo de homem. Preste atenção nisso. Apressando-se ao despojo, apressurou-se à presa. Que é isso, meu Deus? Que coisa! As pessoas não entendem. Calma, nós vamos explicar tudo. Então tomei comigo fiéis testemunhas, Aurias, sacerdote, Zacarias, filho de Jerebequias, e fui ter com a profetisa, me casei com a profetisa, e ela concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor me disse, põe-lhe o nome de Maher-Shalal-Hasbaz. Veja só o nome dele. Como Shear e Azub, um bom hebraico, um restante voltará. Isso é emblemático, não é? Isso é tem um tom profético. Aqui o nome desse outro menino dele, Maher-Shalal-Hasbaz. Apressando-se ao despojo, apressurou-se à presa. O que é isso, pastor? Pouco entendo ou quase nada. Dessa palavra, não entendo nada. Essa é a verdade. Nós vamos explicar para vocês. Os filhos dele, Isaías com a profetisa, eram emblemáticos. Tanto Shear e Azub como Maher-Shalal-Hasbaz. Inteligência acima da média. Um QI elevado. Inteligência incomum. Porque para sinal, para portento em Israel nesses dias tenebrosos, tem que ser alguma coisa forte. Tem que ser alguma coisa com uma mente absolutamente arejada. Porque senão como vai ser sinal para a nação que estava caída? No pecado, na idolatria, na religião. A nação estava mergulhada nessas coisas ali. A terra era uma terra seca. Ora, mas não foi Isaías quem diz que quando Jesus Cristo nasceu, ele foi crescendo como o rebento de uma terra seca? Rebento é algo bonitinho, verdinho, que aponta para cima, dizendo o milagre vem de Deus. O milagre vem dos céus, mas a terra mesmo era seca. Cheia de religião, cheia de tantas coisas, mas seca aos olhos de Deus. Um deserto com fendas, com rachaduras. Esses eram os tempos de Isaías, era assim. Essa era a condição da terra, da nação judia nos dias de Isaías. Então os filhos dele precisavam ser para sinais e portentos, ou seja, algo maravilhoso em Israel. Mas os filhos de Isaías
Eles são portentos para Israel, para a Síria, para o Egito, para Amon, para Moabe, para Edom, para o Brasil, para a Argentina, que ganhou a Copa do Mundo ontem. Os filhos de Isaías são sinais para todos nós, todas as nações. Não é só para uma nação, ou quem sabe uma meia dúzia, é para todos. Porque se o primeiro está dizendo assim, precisa haver uma volta. O primeiro, a mensagem do nome daquele primeiro, Shiar e Azub, é: vocês precisam voltar a Deus, há uma necessidade. Não é voltar do cativeiro. É voltar a Deus. Voltar ao Pai. Voltar ao primeiro amor. Agora, Maer Shalal Rasbaz, apressando-se ao despojo, apressurou-se à presa. O que é isso, pastor? O que isso significa? Isso é o significado do nome do menino. Ele vai tratar da queda de Samaria, Israel, e de Damasco, Síria. Mas como eu disse, pode ser de Pelúgio no Egito, pode ser de Rabá dos Amonitas, pode ser de Peta dos Edomitas, pode ser do povo brasileiro, pode ser de qualquer nação. A China, a Coreia do Norte, a Síria, como nós já temos citado, Mianmar, Somália, Sudão do Sul, a Rússia, todas as nações são sinais, portentos, ou seja, algo maravilhoso para todas as nações. Ele diz aqui, põe o nome dele, põe esse nome no menino, porque eu quero transmitir uma mensagem para a nação de Israel, de Judá e as outras nações, inclusive o Brasil, o meu povo, o povo brasileiro. Você precisa voltar a Deus. Shiar e Azul. Agora, pastora, quantas dificuldades nós temos no Brasil, hein? Muitas, Poucas né? não, muitas. Muitas dificuldades enfrenta o povo brasileiro. Nós temos ali no centro de São Paulo uma feira de droga, a Cracolândia, veja só. No centro de São Paulo. E entra governo, sai governo, ninguém consegue resolver aquilo ali. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, como eu comento políticas internacionais, a Alemanha já teve esse problema e sanou por lá. Estados Unidos já teve esse problema e sanou por lá. Vai lá e pega a receita. Pega a receita com os alemães. O que foi que vocês fizeram que deu certo? Com os americanos, o que vocês fizeram que deu certo? Lá tinha Cracolândia também. Lá tinha feira de droga também, em cidades importantes, avenidas importantes. Eles conseguiram por lá. Vamos buscar a receita lá com eles para a gente imprimir aqui para resolver aquela questão ali. Porque isso é vergonhoso. Se nós não damos conta da Cracolândia, como é que nós vamos dar conta das coisas mais complexas? Não foi? O profeta não perguntou se vocês não podem competir com quem está a pé? Como é que vocês vão competir com quem está a cavalo? Não foi? Não perguntou isso? Né, pastora? Com certeza. O profeta perguntou. Você tem que resolver as coisas pequenas primeiro, para saber que você tem competência para resolver as coisas grandes. Agora, o problema ali, desse menino aqui,
apressando-se ao dispor, já apressurou-se à presa, eram dois problemas básicos: Samaria e Damasco, Israel e Síria. Dois. Parecia a coisa resumir ali em dois problemas básicos, as duas capitais. A do Reino do Norte, que é Israel, e a capital da Síria, que é Damasco. Agora aqui no Brasil tem muita dificuldade. O que não falta para nós aqui é problema, né? Como citamos a Cracolândia, coisa mínima ali, tem que resolver aquela questão ali, mas não consegue. Nem governo federal, nem estadual, nem prefeito de São Paulo não consegue. Até que as pessoas vão com boa intenção, né? Mas Mas aquilo ali não é fácil de não resolver. essa não é metodologia, não tem dado certo, não é porque tem errado, né? E não é fácil de resolver aquilo ali. Tem que ter uma estratégia. Não é caso de polícia, põe lá as polícias, né? Os policiais que estão lá cumprindo ordem. E Mas aquilo ali não é caso de polícia, aquilo ali... Os usuários, né? Aquilo ali precisa ter políticas públicas destinadas àquela população. É política pública. É a única coisa que pode minimizar, porque acabar com a droga no Brasil vai ser difícil, eu acho difícil. Ojalá que isso fosse possível, mas... Isso tem que acabar. Começar é da raiz, né? Não é os galhos. Aquilo ali é os galhos. Você tá cortando as galhas ali, não, né? Jesus, quando... nasce de novo. Para resolver o problema ali de uma tempestade, ele foi na raiz do vento. Porque se ele repreende as ondas, o negócio ia continuar. Porque o problema não são as ondas. Se podar os galhos, vai nascer galhos mais fortes ainda. Tem que ir na raiz do problema. Agora, aqui no Brasil, tem muita dificuldade. Economia, política, social, o caos familiar, como nós citamos no primeiro vídeo. Famílias de crentes com os filhos nas drogas. É o caos. Entrou em colapso. A justiça, o judiciário brasileiro com muitos problemas, muitas dificuldades. Todo segmento da sociedade brasileira está encravada lá nos problemas. Agora, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Se não voltar a Deus, não tem como você voar sobre um problema e tentar solucioná-lo. Isso é tempo perdido, isso é debalde. Isso não vai dar certo. Por isso, o primeiro menino é volta a Deus. Precisa voltar ao Senhor. Chiare azul. Um restante voltará. Pelo menos um restante desse povo brasileiro, parte desse povo brasileiro, um terço, vamos colocar assim. Precisa voltar a Deus. Para que nós possamos equacionar os problemas aqui dentro, os problemas internos. Porque senão não tem solução. É como nós falamos, né? Enxugar gelo. Tentando resolver uma coisa que, na verdade, isso não tem solução. Isso não é dessa forma. A metodologia está errada. Como é que você vai voar sobre um problema sem ser um convertido? Você não tem autoridade para isso. Sem ser convertido, eu não estaria aqui. Sem ser convertido a Cristo, o Senhor, eu não enfrento o diabo em nome de Jesus e tenho vitória. Eu não teria. Porque conversão, capacidade dada por Deus, E poder, autoridade, né, para você enfrentar as dificuldades. Porque aí vai ser como igreja, né, pastor? Não é como quando a pessoa se converte, é como se ele estivesse nascendo de novo numa nova família, que é a família cristã, aonde ele recebe poder, ele recebe graça, ele recebe autoridade, né? O crente, deixa eu perguntar para você, irmão, a senhora irmã, qual é o inimigo que assalta o crente toda hora? Resposta? A carne, pastor. Carne. São os seus próprios... É você mesmo. Não é o diabo, não é o mundo, não. É a carne. Velha natureza. Cerviz dura. Isso assalta o crente. Então você tem a carne, não diz, o espírito luta com a carne? Lá em Gálatas, né? Gálatas, o apóstolo falou de uma luta acirrada. Espírito contra a carne, querendo um ao outro vencer.
se submeta a Cristo e você tem vitória sobre a carne. Então o crente tem a carne como inimigo, tem o mundo como inimigo, tem o diabo como inimigo. É muita coisa. Homem cheio de demônios como inimigos. Veja só, os inimigos. São mundo, muitos os O inimigos. mundo. O apóstolo diz assim, se você andar de mãos dadas com o mundo, constituiu-se inimigo de Deus. Se você andar de mãos dadas com o mundo, constituiu-se inimigo de Deus. E aí o que acontece? Qual que é o resultado? Qual que é o moral da história? O inimigo de Deus, o próprio Deus derrota ele. O negócio do diabo é te colocar como inimigo de Deus, porque te colocando como inimigo de Deus, ele te derrota. É fácil para O ele. próprio Deus te derrota. Ele sabe dessa vertente, ele conhece. Aí não é ele que Aí vai te ele derrotar fala o assim, diabo. aí eu não É o preciso próprio fazer Deus. nada. Não. Cai por terra todo o inimigo de Deus, todos esses intensos Em nome de Jesus. E que esses filhos de Em nome de Isaías, Jesus. de fato, com esses nomes, né? Shiar e Azub, um restante voltará, isso é profético. O outro filho, Maer Shalal Hasbaz, isso é profético. A pressão do céu despojo, apressurou-se a presa. A presa é Samaria e Damasco. Está profetizando a queda das duas capitais do Reino do Norte e da Síria. E profetiza, isso é profético futuro também. Profetiza a queda de todos essas capitais desses reinos que não voltam para Deus. Inclusive Brasília. Alô, irmãos de Brasília. Povo de Brasília. Conheço aquilo ali como a palma da mão, porque empresariei, pastoreei ali. Minha esposa é dali, a pastora Almerita, está ali desde a fundação de Brasília. Conhecemos aquilo lá tudo. Povo lindo, uma igreja lá dentro. Mas essa cidade ela vai cair também. Isso é uma cidade cotada para cair. Por causa das atitudes erradas, né, pastor? Sim. Não tem uma praça lá das- chamada Praça dos Três Poderes? Dos nossos governantes lá dentro. Onde está o cérebro do Brasil? Lá na Praça dos Três Poderes. Ah, ué. Ali está o É o cérebro. cérebro ali que sai todo o comando. Aonde que o diabo age? É nos pés da pessoa? Não, Aonde? No é cérebro. no cérebro. Nos rins aqui, Na ó. mente. Nos rins. Aqui, Quando ó. fala rins, tá falando de mente aqui, ó. Ele joga lá na mente e fica ali. Eu não imponho as mãos, né, pastora? Nós não impomos as mãos nos pés das pessoas. Não. Nós impomos as mãos na cabeça. Por quê? Porque aqui está o cérebro. É aqui que o inimigo fica alojado, né? Onde que entram os dardos? Que Paulo falou em Efésios, hein, meu querido? Aonde entram os dardos inflamados do maligno? No cérebro, aqui, ó. Por isso o capacete. Necessidade de capacete da salvação para rechaçar a fé, aquelas armas ali, poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Você lança a mão daquelas armas ali, rechaça os dardos inflamados, porque qual que é o efeito do dardo inflamado, pastor? Eu não entendo muito bem isso. Você conhece a bala Dum-Dum? Eu já atirei muito, né? E a bala Dum-Dum, quando ela crava no alvo, ela explode. Você imagina o estrago? É aquilo ali que Paulo está falando. É o efeito da bala Dum-Dum. Crava, explode, o estrago é irreparável, muito grande. Demais. Leva à morte. Então veja você uma coisa. Esses nomes emblemáticos desses meninos de Isaías. Porque as pessoas precisam entender isso. Você não deve, você não pode voar sobre uma presa, sobre um inimigo, sem ser convertido. Você vai ser o grande derrotado dessa história. Eu já vi esse filme, eu, mas a pastora, e muitas vezes. Vai voar sem ser um convertido, sem estar estruturado na rocha que é Cristo, e acabou morrendo. Eu conheço muitos caras na igreja que eu estava pastoreando, que morreram, perderam a cabeça literalmente. Você precisa ser convertido.
ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Depois sai para testemunhar em Jerusalém, Judéia, Samaria, aos confins do mundo. Você precisa ficar em Jerusalém para consolidar a conversão. Você precisa entender. Quando nos convertemos, o Senhor volta. Quando o Senhor volta, nos convertemos. É a volta. O Salmo de número 80. Eu amo esse salmo. Porque fala de uma conversão real, verdadeira. Agora, meu querido, voar em cima de um problema, de um inimigo sem conversão, você vai ser o grande derrotado. Ouça o que diz esse ancião. Convertido, respaldado, você na rocha que é Cristo, com poder, com sabedoria, com discernimento, aí você tenta resolver. Voa em cima dos problemas. Aí você rechaça as dificuldades, o perigo, os demônios, eles vão embora. A Bíblia não conta de certos rapazes que queriam expelir demônios sem ter autoridade para aquilo, sem estar adequadamente preparados para aquela função. Expelir demônio, isso é um negócio difícil, é impossível. Se a pessoa não estiver preparado para essa tarefa, isso não é fácil não. Mandar um demônio embora e ele te obedecer é em nome de Jesus. E você precisa ter comunhão com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo, e estar cheio de autoridade, de graça, de poder e de unção para você fazer isso, porque os rapazes foram expulsar, aqueles demônios assenhoraram deles, e chegou o chicote neles, feriram eles saíram feridos e pelados. É isso mesmo que a Bíblia conta. Aqueles homens nus, correndo, feridos, sangrando, porque foi mexer com um demônio. Não faça isso, porque a coisa não é por aí. Vai ter problema. O menino de Isaías, os meninos desse profeta, uma família modelo, uma família exemplar em Israel. A mulher era serva, era profetisa, o homem era profeta, os filhos eram para sinais e portentos em Israel e para todas as nações, inclusive para nós, a nação brasileira. Inteligência acima da média, algo maravilhoso, uma inteligência incomum. Shiar e Azub, você não conhece muito deles. Está dizendo, um restante precisa voltar para Deus, porque isso é um tom profético. Porque começa em Isaías, vai lá no Apocalipse, esse restante. Nós damos notícia dele na Bíblia. Esse restante, nos Salmos. Esse restante, na Torá de Moisés. Toda a Bíblia nós temos notícia desse restante. Judeus como a profetisa Ana. Quando Jesus foi apresentado ali para a circuncisão, estava lá a profetisa Ana, viúva de quase 84 anos de idade, com o Simeão, que tomou o menino Jesus nos braços e profetizou sobre a vida dele. Aqueles que estavam ali, que esperavam a redenção de Jerusalém. Isso é o restante fiel. Até na grande tribulação o restante vai estar lá. Alguém fiel. Isso tem tom profético. Em toda a palavra de Deus, no restante, Shiar e Azub, o restante voltará e voltar a Deus. É necessário. Nicodemos precisava voltar a Deus e Jesus ensinou para ele. Você precisa voltar a Deus. Os dois, Jesus estava indo, mas eles se converteram.
Os dois a caminho de Emaús se converteram. Disse, não, não se vá. Jesus, o homem, esse moço que caminhou conosco aqui quase 15 quilômetros, o sol já declinou, é perigoso, essa estrada está cheia de assaltante. Volta. Quando há uma conversão dos dois, Cleopas e Maria, sua esposa, quando você converte, o Senhor volta para você, cheio de graça, de verdade, trazendo unção, trazendo perfume para a sua vida, para a sua família, para o seu lar, para a sua empresa. Trazendo paz, alegria. Trazendo saúde, O pastora. Senhor Jesus, saúde. Isso. Trazendo justiça, sentimento de justiça na boca, nos lábios. E quando o Senhor volta, a gente converte. Nós nos convertemos a Deus, a Cristo Senhor. Então esse menino de Isaías, ele era esse sim que é muito emblemático. É uma coisa tão instrutiva. Maer Shalal Rasbaz. A pressão do céu despojo apressou-se a presa. O despojo de onde? De Samaria, capital de Israel, e de Damasco, a capital da Síria. Ali tinha despojo, eles ficaram com aquilo. E a presa? Os inimigos. Que são muitos os inimigos. Pois você tem que lembrar, querido, o seu inimigo não é a carne e o sangue. Não é a sua vizinha, não é seu familiar. Não, não. Não é o presidente que é seu inimigo. Não, não. Você está no caminho errado. Você perdeu a capacidade de raciocinar. Os inimigos não pode ser a carne e o sangue. Não. Mas demônios. Aí, sabe, nessas alturas aí, chamados de principados e potestades do ar, não temos que lutar contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades do ar. Não é uma questão de opção. Você, nós estamos metidos numa peleja, até o pescoço. Isso é uma realidade, meu povo. Acorda. Você está numa peleja, numa guerra. Agora, se você vai ter vitória ou não, isso depende. Depende. Porque nós temos que lutar. Paulo diz, temos que lutar contra principado, contra demônios, contra potestades do ar. Ora, mas aquele anjo vai derramar uma taça lá no ar para purificar, porque esse negócio aí tá poluído. Esse ar, ou esses ares aí por cima de nós, da nossa cabeça, aqui, dessas cidades brasileiras, estão tão poluídos como o rio Tietê. Isso é uma realidade. E você tem que lutar. Porque senão você não vai ter nenhum tipo de vitória. Você será um grande derrotado. A primeira coisa é aprender com o primeiro filho de Isaías e voltar a Deus. É isso que quer dizer Shiare Azul. E a segunda coisa é conscientizar. Maer Shalal Rasbaz. Agora eu estou preparado porque eu voltei ao Senhor. Agora eu vou voar em cima da presa. A pressão do céu despojo apressou-se a presa. Aí a presa fica fácil. É a lioa que voa em cima do pequeno cervo. Aí a presa é fácil. Você vai ter domínio sobre ela, agarrar, acabar com ela, tirar ela da sua frente, enxotá-la, dizimá-la. Mas sem isso é impossível, é tempo perdido. Precisa de conversão real para enfrentar as dificuldades da vida. Como é que está o tempo, pastora? Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer o marketing aqui, dar mais uma pincelada. Muito bem. O marketing aqui desse ministério, Igreja Pentecostal Maná Celeste, pastor Silas José, pastor Almerita.
no Instagram, Pastor Silas José. Tem uma chave Pix, pastor, para mim ofertar nesse final de ano. Eu separei uma oferta aqui, generosa, porque Deus tem falado no meu coração. A nossa missão aqui é semear a palavra. O que nós estamos fazendo aqui agora, nos estúdios? Semeando a palavra. O que semeia, semeia a palavra. A minha função, a minha missão é levar essa palavra até o seu ouvido. Do seu ouvido ao coração, que são 45 centímetros, aí não é mais função minha. É o Espírito Aí Santo de Deus. é trabalho de Deus. Eu não faço o trabalho sozinho. Ou 100%, porque se eu fizer 100%, onde entra o Espírito Santo de Deus? Onde entraria o Espírito, se eu faço o trabalho sozinho? Então eu levo até o seu ouvido essa ministração, essa pregação. Do ouvido ao coração, é a mão de Deus. Mas a mão de Deus tocou no teu coração. E você quer ofertar. Você quer pagar o voto. Você quer dizimar. Estou com dízimo, mas eu não quero entregar. Aí, porque o Senhor já ensinou que eu não devo desovar minhas ofertas em qualquer porta, ou em toda porta que eu veja na minha frente. É verdade, isso é bíblico. Isso está no livro de Deuteronômio. Isso é bíblico. Você não pode ir entregando, porque você pode incorrer em maldição, ao invés de ser uma bênção para alguém, ou ser abençoada, ter a sua família abençoada. Em nome de Jesus, pastor, eu quero abençoar o teu ministério. As vossas vidas nesse final de ano. Não gaste dinheiro com bebida alcoólica. Isso é uma jararaca. Ela vai te picar. O veneno vai para a corrente sanguínea. Você vai ver coisas estranhas. É isso mesmo. Mas devolva isso aqui nas mãos dos pastores. Nós temos o testemunho da igreja, parte da igreja do Brasil, alguns pastores pelo Brasil e pelo mundo, da minha família, da família da Almerita, nós temos o testemunho. Você pode ligar. Liga para nós, 034, Minas Gerais, Gurinhatã, 99650-1742. A chave Pix para você nos abençoar, para que nós continuamos aqui, nós possa continuarmos por aqui. Silas José, levando 544. Essas verdades a outras pessoas, né? Quebrando o cativeiro, né, pastor? Nós Principalmente cativeiro de ignorância. Precisamos de pessoas, né, para estar nos ajudando. Como que é o nome do teu mantenedor, pastor? É o Macedônio. Chave Pix, Silas José 544@gmail.com. Os filhos de Isaías, sinais para Síria, Damasco, para Israel, Samaria, para o Brasil, com a capital Brasília, e para todas as nações. Sinais e portentos. Todas as nações. O primeiro foi um sinal, uma mensagem profética. Vocês precisam voltar a Deus, daí Shiar e Azul. Esse segundo, Maer Shalal Hasbaz, apressando-se ao despojo, apressurou-se à presa. Eu quero terminar, pastora, ensinando esse povo, a igreja, a você, juventude. Não voe em cima da presa sem estar preparado. Não pode. Porque isso não vai dar certo. Mas se está à vontade, está preparado, Deus, você buscou do Espírito Santo e ele falou sim. Você tem um sinal verde do céu, então voe em cima da presa. Porque é isso que quer dizer o nome desse menino de Isaías. Fica com despojo. Com o precioso, com a prata, com o ouro, com as coisas de valores. Em nome de Jesus. Nós vamos ficando por aqui. Espero que Deus tenha falado do teu coração. Nós queremos desejar para vocês, desde já, Feliz Natal, próspero Ano Novo. Que Jesus Cristo possa nascer no teu coração. Não adianta ele nascer 1000 vezes em Belém. Se ele não nascer dentro de você, não serás feliz no além. Essa é a nossa palavra profética aqui desse ministério. Desse ancião, a outra que está aqui comigo, minha esposa, também é uma anciã. Deixe Jesus nascer dentro de você, que esse que é importante. Aleluia, chegar final de ano e comemorar o nascimento de Jesus, tem uns que comemoram, nem lembra que é, mas aqueles que lembram. É verdade. Mas se Jesus não nascer dentro de você... Isso não tem significado, né? Então, você possa se divertir com a sua família,
aquela ceia gostosa, né? Presente, tudo bem, é um costume, né? É de praxe dar presente, receber presente, Natal, né? As crianças. Mas não diga para as crianças que foi Papai Noel, diga que foi Papai do céu que deu o presente para você. Que deu saúde para o Deu papai saúde da para terra você. trabalhar. Né, Ou a pastor? mamãe. Papai da E terra comprar os trabalhou, o Papai do presentes. céu abençoou, deu saúde, deu paz, deu sabedoria para ganhar dinheiro. Agora ele está te dando o presente. Não pode falar que foi Papai Noel, que é uma coisa, né, um mito, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós desejamos a você muita paz, muita saúde. Vamos começar o 2023 firme na rocha. A rocha é Cristo. Ó, o que Amém. semeia, semeia a palavra. Louvado seja o nome do Que Senhor. haja uma conversão, né, dentro Com do certeza. coração daquele que Precisa. vai Né? ouvir essa mensagem. Precisa. Conversão, chiare azul. Depois condição, marcha lá rasbaz. Para voar em cima da presa e ter vitória como Israel. Porque eram inimigos ferrenhos, tanto a Síria como Israel, inimigo de Judá. Mas eles tinham condição agora dadas por Deus para voar em cima da presa, batê-la e ficar com o despojo. Em nome de Jesus. Amém. Glória Fique a com Deus. o bom, fique com o melhor. Nós estamos chegando a 100 ministrações nessa temporada agora. Poucos meses para cá. E o ano que vem, mais um canal aí com novidade. Aguarde, tá? Mais um canal com novidades para o ano que vem. Em nome de Jesus. Deus abençoe você e a sua família, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Até Glória a a próxima. Deus.